Você já parou para se perguntar qual etapa da arquitetura seria fundamental? Seria a função? O processo de construção? A estética? Você também já se questionou sobre quais seriam as fronteiras da arquitetura? O que é ou não permitido? Quais são os desafios atuais que ainda não conseguimos alcançar? Nossa conversa hoje será sobre arquitetura e limites. Fazendo uma analogia entre arquitetura e arte, quando voltamos no passado, observamos obras que apresentam elementos que diferem da atividade regular do artista. Esses artistas não superam apenas a própria linguagem, mas criam uma nova expressão dentro do contexto geral artístico. Na história da arquitetura, o processo é similar, principalmente porque as demandas arquitetônicas estão relacionadas à cultura, à sociedade e filosofia de cada lugar. Mas se repararmos bem, não é dessa forma que a história da linha do tempo nos é apresentada. Seu contexto é linear, e obras que fogem à linha de raciocínio do autor, ou até mesmo do momento vigente, não são apresentadas como atividades de fronteiras. A arquitetura se desenvolve conforme o tempo, o conhecimento e as expressões vigentes. Os casos isolados são de extrema importância para a evolução arquitetônica. Um grande colaborador para a ocorrência desses eventos é o comércio, porque além de oferecer um capital expressivo, também conta com um cliente cauteloso e exigente. No entanto, o atual heroísmo decorativo encobriu esses limites arquitetônicos com a justificativa de atender às demandas do mercado, tornando irrelevante as obras menos acessíveis. É a atual falta de desenvolvimento na crítica arquitetônica que permite que não haja diferenças expressivas no campo da arquitetura, além de anular a existência de projetos de limites. No geral, as críticas são imparciais à pluralidade de estilos e com interpretações tendenciosas. Como diria Bernard Tschumi, anular os limites é anular toda a arquitetura, porque esses limites são áreas estratégicas. Arte e arquitetura sempre desfrutaram de uma sensibilidade comum, mas é importante tomar um certo cuidado ao fazer comparações, porque apesar de existir semelhanças, seus termos referenciais são distintos. Chamar de arquitetura as esculturas que se apropriam superficialmente do vocabulário dos frontões e escadas é tão simplório quanto chamar de pinturas as insípidas aquarelas de certos arquitetos ou os desenhos em perspectivas de firmas imobiliárias. Bernard Tschumi. A diferença entre o desenho arquitetônico e a arte é que o primeiro é usado para representar aquilo que está fora. Já a arte fala por si mesma. Na representação arquitetônica, existe uma correlação entre materiais, função e representação. A partir desse entendimento, podemos reestruturar esta representação em história das ideias, história da linguagem e história das ciências, desenvolvendo um pensamento arquitetônico que não o direciona para o destino final. Diferente de outras disciplinas, a arquitetura não apresenta um conceito definitivo, mas existem preceitos que têm sobrevivido ao longo dos anos, dentre eles escala, proporção, simetria, composição, a oposição entre forma e função, a organização pragmática, o tipo e a tríade de Vitrúvio, composta por beleza, estrutura e conforto. Esses elementos podem ser vistos como essenciais à arquitetura, mas também podem ser descritos como fragilidades ultrapassadas. Ao longo das diferentes mudanças de pensamento na história da arquitetura, pode-se perceber uma profusão de mudanças, entre elas o conceito do que é belo, a estrutura como proibição e solução e as definições de conforto. Entre alguns acontecimentos históricos que romperam com pensamentos pré-estabelecidos na arquitetura, temos o período de industrialização que ocorreu no século XX. Foi o primeiro período histórico a romper com a beleza, criando edificações utilizando ferro fundido e vidro, que, embora já existissem na história, é nesse período que começam a ser amplamente aplicados na construção civil. Grandes estufas e salões foram construídos nessa época, para que as indústrias pudessem exibir e comercializar seu maquinário. Já na década de 60, o conceito de estrutura foi trocado pela ideia de que tudo poderia ser construído, desde que se pudesse pagar os seus custos. Além de avanços e cursos relacionados ao tema também terem diminuído. A partir de então, viu-se um progressivo aumento na criação de formas não estruturais e uma padronização no uso dos materiais, em especial das paredes de gesso e vidro. Parte desse uso desenfreado se justificou pelo discurso sustentável,
Mas o que vemos na prática é que esse vocabulário ainda não atinge significativamente a construção civil. O último componente da trilogia vitruviana, o corpo, ainda não recebeu a importância necessária dentro da arquitetura. O erro está em enxergar o espaço do corpo e não o corpo dentro do espaço. E essa transformação do raciocínio é essencial. Os corpos constroem um espaço deserto, e esse mesmo espaço repleto de pessoas é visivelmente um lugar diferente. A materialidade da arquitetura está em seus sólidos e vazios, em sua sequência espacial, na sua articulação e colisão, salientando a importância do movimento e a dimensão corporal. Sua prioridade não é o espaço, mas a sua programação em termos de função e não como evento. Bernard Tschumi já diz: o espaço não é simplesmente a projeção tridimensional de uma representação mental, mas é algo que se ouve e no qual se age. Os corpos não somente se movem para o seu interior, mas produzem espaço por meio e através de seus movimentos. No limite, esses eventos se transformam em cenários, ou programas esvaziados de implicações morais ou funcionais, independentes, porém inseparáveis dos espaços que encerram. Considerando os espaços como mentais, físicos e sociais, é possível reconceituá-los em linguagem, matéria e corpo. Podem também ser traduzidos em o concebido, o percebido e o vivenciado. Mas como os três termos se articulam e se relacionam na prática da arquitetura contemporânea? A concepção foi favorecida pelos avanços tecnológicos e é facilmente adaptada às necessidades particulares. Algumas obras na Europa e nos Estados Unidos refletem essas mudanças recentes entre o concebido, o percebido e o vivenciado. Raymond Abraham trabalha o choque entre fronteiras, as oposições entre dentro e fora, o vazio e o sólido, o artificial e o natural, e a sensualidade dos contrastes. Peter Eisman, através de sua pesquisa sobre a natureza da arquitetura, explora os extremos. Kenneth Frampton trabalha as circunstâncias culturais e sociais da arquitetura, o pensamento fragmentado sobre o corpo. Sua abordagem entra dentro de uma área quase proibida no pensamento arquitetônico. O programa arquitetônico é uma lista de requisitos materiais, capaz de indicar suas relações, mas não informa como eles devem ser combinados e nem a proporção ideal entre eles. Práticas herdadas do modernismo ainda são aplicadas, como a preferência pela manipulação formal, esquecendo-se das considerações sociais e utilitárias. A noção de programa continuou a ser, por muito tempo, um aspecto importante do processo arquitetônico. O desenvolvimento de técnicas científicas baseadas na análise estrutural e espacial separou o uso da construção, enfatizando a manipulação da forma. A exemplo disso, temos a Beaux Arts, no século XVIII. Originado na Escola de Belas Artes de Paris, o estilo caracterizou-se pelo grande volume de ornamentos, colunas, flores e estátuas. Foi utilizado em vários países em prédios públicos, inclusive no Brasil, mais especificamente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, construído no início do século XX. No século XIX, com o crescimento industrial e urbano, a criação das lojas de departamento, estações ferroviárias e galerias influenciaram os arquitetos do período pela busca de tipos ideais na construção, o que resultou na separação da forma e do conteúdo. Apropriando-se dessa separação, o movimento moderno buscava a especificidade arquitetônica daquilo que é característico da arquitetura. Não houve críticas ao programa em si, mas ao modo como os demais programas refletiam uma sociedade ultrapassada. Já as vanguardas futuristas e construtivistas acreditavam que a arquitetura seria capaz de modelar a nova estrutura de sociedade e da família. E os neomodernistas, seguidores da premissa "a forma segue a forma", buscavam provar que não havia relação entre um tipo construtivo e um uso específico. Na década de 70, a crítica ao modernismo alia-se à teoria da semiótica, fazendo da arquitetura um simples objeto da poética. Mas por que, ao invés de contrapor forma e conteúdo, não seria possível percebê-los dentro de uma totalidade dos vários componentes da obra? Mais uma vez, Bernard Tschumi diz: discutir a crise da arquitetura em termos puramente estilísticos era uma falsa polêmica, uma manobra inteligente para dissimular a falta de preocupação em relação ao uso. A arquitetura como meio de contemplação é alvo fácil para críticas, porque não traduz sua complexidade, sua multiplicidade, suas experiências, seus significados e acaba sendo resumida em arte de comunicação visual.
É preciso ir além das condições existentes, alcançar algo maior que o mero formalismo. A lógica é funcionalista e racionalista. Reconhecer a importância da arquitetura limite pode ser um caminho para formular críticas e superar as condições existentes.